comecei a ouvir aquelas histórias e falar assim, eu quero fazer parte disso. Eu quero ver aquilo que Deus está fazendo nas nações, na minha geração. E aí foi quando eu pensei assim, tá, eu vou fazer que faculdade? Porque eu pensava, se eu quero ser um missionário, se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que achar um jeito de entrar nesses lugares, né? Isso é uma pergunta muito fundamental, né? Porque eu percebo o erro hoje da maioria dos jovens, né? É partir do pressuposto de o que dá mais dinheiro, né? O que tem mais oportunidades hoje no mundo e tal. E, cara, como é uma forma errada de pensar, porque tem muita coisa que dá dinheiro que você vai ser infeliz o resto da sua vida, né? Sim, sem dúvida. Mas você partir disso, né? Qual é a missão de Deus para mim? Qual é o meu propósito? O que eu vou deixar de legado no mundo, né? Deixa eu fazer uma faculdade disso. Pois é, e foi interessante porque eu vi um sermão do John Piper, que é uma das coisas assim, que eu sempre lembro desse sermão dele. Vamos ver. Qual que é? É Santa Ambição. Tá, né? Que pra mim foi aquele Don't Waste Your Life. Esse também. Não desperdice sua vida. Nossa. Esse aí eu vi depois e realmente foi muito marcante. Mas Santa Ambição. Santa Ambição, né? Holy Ambition. E é falando como que todo cristão, ele deve ter algo que o motive a viver. Uma verdade das escrituras, alguma coisa que... ele fala assim que vai ter uma verdade das escrituras quando você está lendo, o Espírito Santo ele vai fazer com que aquilo salte das páginas e aquilo vai lhe capturar. E eu acho que foi essa ideia de Isaías 19. Pensar assim, nossa, Deus ele tem um plano para o Oriente Médio, foi lá que surgiu o Evangelho, foi lá que tem os primeiros cristãos, a igreja está lá precisando ser fortalecida. Deus quer que eu envolva com isso. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, eu quero fazer letras árabe, só que só tinha aqui em São Paulo, eu morava na Paraíba, eu tinha 15 anos na época, era fora de cogitação. E aí, quando começou a Primavera Árabe, eu lembro que tem uma matéria do Jornal Nacional, eles entrevistaram um brasileiro. Você estava com quantos anos em 2011? Eu tinha 15 anos. Okay. Hoje eu tenho 28, vou fazer 29 esse ano. E aí, eu pensei assim, nossa, a profissão desse cara é aquilo que eu vou fazer. Foi isso que eu pensei assim, eu quero ver, porque sempre passava, né, a profissão, eu falo, o que um brasileiro está fazendo lá? Eu sabia que tinha muito brasileiro, inclusive dentro da minha cidade, que estava no Oriente Médio na época, na Líbia, em outros países, mas era trabalhando com petróleo. Eu falei assim, sou péssimo em matemática, não quero ser engenheiro, tem que ser uma coisa de humanas. E aí eu vi que o cara ele era formado em relações internacionais. E eu falei, eu acho que é isso que eu devo fazer. E eu fui olhar qual era esse curso, só tinha em João Pessoa, morava em Campina Grande, e eu vi que, nossa, é o curso perfeito para mim. Tudo que eu gostava estava lá. E aí eu falei para meus pais, olha, eu sinto que Deus está me chamando para trabalhar com isso, eu quero fazer esse curso. E eu também não quero mais perder tempo aqui na escola. Isso eu estava no primeiro ano do ensino médio. Não quero mais perder tempo na escola. Não siga o meu exemplo. Podia falar isso, poxa? Sabia que podia falar isso pro pai? Não siga o meu exemplo, mas porque assim, eu sentia que estava perdendo tempo ali no ensino médio. Eu queria... E aí eu pedi de presente de aniversário uma emancipação e um supletivo. Foi o que eu pedi de aniversário quando eu fiz 16 anos. Aí, dando ideia pra todo mundo. Né? Não sigam isso, gente. Agora nem pode mais. Não pode mais? Não pode mais. Mas aí eu fiz um supletivo e eu tinha 16 anos. Eu fiz 16 anos, acho que numa quinta foi. Numa sexta, meu pai emancipou. No domingo eu fiz supletivo, na segunda parei de ir pra escola. E eu fiquei só num cursinho preparatório. Não tinha nem ainda, era o vestibular tradicional por área. E foi muito louco, porque eu só estudei História, Geografia, Português, Inglês, e é isso. Era o que caía na prova. Então, assim, conhecimento de Química, de Física, Biologia do ensino médio, não tenho. Não perguntem. E eu tinha muito medo de não passar e tudo, mas acabou que eu passei. Eu fui o primeiro lugar do curso de Relações Internacionais. É mesmo? E o segundo lugar geral da universidade inteira. Então, você entrou com 16 anos? Entrei com 16 anos na faculdade. Meu Deus. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei, assim, muito certo, desde o primeiro dia de aula, que eu queria estudar Oriente Médio. Assim, eu não esqueço, um professor perguntou, por que vocês estão fazendo relações internacionais? Sim, não, porque eu quero estudar Oriente Médio. E o único, né, na sala? O único que falava isso, tem esse interesse. É engraçado, você pergunta ao pessoal que estudou comigo, eles atestam isso, assim, como que desde o início era a mesma coisa. Sim. Então, mas esse é o resultado, assim, o desejo que você tem por trás de tudo isso que você está fazendo, dos seus estudos, do trabalho que você faz online, né? Inclusive, você tem até um livro já escrito, né? Isso. E outro em andamento. É isso? O que já foi escrito, como que é o nome? O que eu escrevi já é Por Amor aos Patriarcas. Por Amor aos Patriarcas. Sobre o que fala? Ele fala sobre um pouco dessa minha jornada, de estudar esse conflito e de entender mais o Oriente Médio e essa questão dessa relação com os judeus. Tá. Então, eu tô pedindo até para a galera colocar aqui a imagem, porque o Igor não tinha em mãos aqui.
e deixar o link para a galera aqui da Amazon, onde pode adquirir esse livro. Isso. E o que você está em produção? O que eu tô Dá em para produção... falar? Dá para falar sim, com certeza. Esse segundo livro, ele surgiu numa tentativa meio que tentar atualizar o primeiro, porque o primeiro eu escrevi em 2020. Então, eu escrevi no contexto da pandemia, ele foi lançado durante a pandemia. Então, estava tendo um aumento muito grande dos casos de antissemitismo que eram relacionados à Covid-19. Então, assim, eram as pessoas dizendo que os judeus tinham criado a doença, que os judeus estavam agora criando a vacina para tentar dominar o mundo, era esse tipo de coisa. Então, eu falo mais disso. Só que quando eu comecei, depois da pandemia, a gente viu outras manifestações de antissemitismo. E aí eu estava com um livro escrito no meio do ano passado, eu estava preparando para mandar para a editora, vai sair pelo Mundo Cristão. Começou a guerra. E aí começou a guerra e os casos de antissemitismo... O ano passado você tinha escrito? Eu tinha escrito, o livro tá... Começou a guerra. Eu tenho um livro escrito, o livro está pronto. Mas depois da guerra, eu sinto que eu tenho que reescrever quase tudo. Entendi. Então, para atualizar, mas sai esse ano, se Deus quiser. Legal. Quem sabe você está assistindo, ouvindo aqui e até já saiu. Pois é. O tema vai ser esse, começou a guerra. Isso. Legal. Tá então, relacionado aí, dá uma olhada aí a Mundo Cristão coloca em todos os lugares. A gente vai falar sobre o antissemitismo cristão, assim, para escrever esse livro. Esse livro também foi um que... esse tema em si é algo que não é somente um ativismo que eu faço na internet, sabe? Assim, não é algo que eu faço para ganhar like, engajamento. Pelo contrário, acho que eu já perdi muito mais coisa. Minha vida seria muito mais tranquila se eu tivesse seguido por outro caminho. Mas é porque eu entendo que realmente foi isso que Deus me chamou para fazer. Né? Vocês do Scope mobilizaram muito o pessoal para o jejum de Isaías 62. E Isaías 62 é muito assim, a missão da minha vida. De que eu quero ser aquela pessoa que vai estar ali lembrando ao Senhor das promessas que Ele fez ao povo de Israel. Sim. Né? Quando ninguém tiver pelo povo judeu, eu quero que eles possam encontrar em mim um amigo. E eu penso muito no papel que a igreja ela desempenhou durante o Holocausto, né? Como que teve o Dietrich Bonhoeffer, que foi morto porque quis matar Hitler. Teve a Corrie ten Boom, que foi levada para um campo de concentração com a família porque deu abrigo aos judeus. E a gente gosta muito de pensar, nossa, se eu tivesse vivo naquela época, o que eu faria? E eu não sei o que eu faria naquela época, mas eu sei o que eu posso fazer hoje. Amém. Então, eu tenho visto esse crescimento do antissemitismo, eu tenho visto essa minoria, porque é uma minoria, né, querendo ou não, que já sofreu tanto ao longo da história, continua sofrendo. E eu sinto que ser cristão, nesse momento, no contexto que eu tenho vivido, na época que eu tenho vivido, é isso, é erguer a voz em favor desse povo que me deu a minha fé, que deu o meu Messias. Né? Eu creio que Jesus ele é o Messias. Sim. E, embora que os judeus não creiam, mas só faz sentido Jesus ser o meu Messias se ele for judeu. Sim. Então, eu acho que o antissemitismo, que o ataque aos judeus é um ataque contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. Então, é isso que me motiva a fazer o que eu faço, né? E esse livro que eu escrevi, fui até a Alemanha visitar esses lugares, lá na igreja do Lutero, tudo. E, assim, eu escrevi muito com um senso de urgência mesmo, que eu acho que a igreja precisa despertar para isso. Muito bom. Eu lembro que eu fui fazer uma viagem para Israel e tinha a ver com isso, para esse despertamento em relação ao papel de Israel, quem é Israel, o povo judeu e tal. E foi muito legal. E aí eu lembro que eles diziam o seguinte, que a gente precisa falar como Ruth, né? Sim. Olhar para Noemi, né? Uma judia, e dizer, o seu Deus é o meu Deus. A gente já faz isso, mas a gente tem que fazer a segunda parte, né? Sim. Seu povo é o meu povo, né? Isso. E às vezes a gente esquece dessa segunda parte, né? E eu tava...